Estamos ao vivo, 18 horas. 18 horas, mais um compromisso do Otoniel com vocês. É isso aí, pessoal. Seguinte, qual é o objetivo dessa live de agora? Capacitar vocês para vocês conseguirem lidar com a ansiedade. E por que o Otoniel está falando sobre ansiedade? Porque o Brasil está em primeiro lugar no mundo em maior quantidade de pessoas com ansiedade. Então, o Brasil não é o maior país do mundo. E por ele não ser o maior país do mundo, ter a maior quantidade de pessoas com ansiedade, isso me preocupa. E preocupa demais, principalmente depois que acabou a pandemia e a gente está voltando à nossa realidade que era do passado. E hoje eu vou passar para vocês o seguinte: como lidar naturalmente com a ansiedade. Vocês já viram no vídeo passado o que é ansiedade. Se não viram, vai lá, dá uma olhada no de ontem e de hoje, eu repeti. O que você precisa ter noção e entendimento é o seguinte: quem é você? Uma vez que você se conhece, fica mais tranquilo, fica light, não vai resolver o seu problema. Não vai. Só que vai acontecer o seguinte: vai virar uma chavezinha na sua cabeça que os problemas não vão gerar ansiedade em você quando você se conhece. Então vamos nos conhecer para você saber quem realmente você é. Vamos lá. Temos problemas? Temos. Difíceis? Pra caramba. Muito. Eu, como hipnoterapeuta, tenho as minhas momentos de ansiedade? Sim, claro, eu sou humano, é natural a ansiedade, lembra que eu falei? É natural, porém, na hora que ela começa a te controlar, aí se torna um perigo. Ela não pode ela não pode ser controladora da sua vida. Mas, como eu faço, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo que meu coração está começando a acelerar, a minha respiração está ficando diferente, eu estou começando a perceber que eu estou suando nas mãos, suando no pé, está começando a vir aquele sentimento, aquela preocupação, eu dou uma parada e o que eu faço? Eu olho para dentro de mim. Parei. Primeira coisa que eu penso: como é que eu consegui falar, cara? Fala. Eu vou passar para vocês aqui que é o seguinte, olha, o ser humano, ele não tem um sistema, para de funcionar aqui, ele não tem um sistema de fala. Olha que interessante para você saber quem você é. O processo de aquisição da linguagem se dá de forma sequencial. Não. Não é isso que eu queria falar para vocês. Está aqui, ó. Cadê? Para produzir os sons da fala, o fluxo de ar precisa ser interrompido pelas cordas de vocais, né? Através de contrições no trato vocal. Além do corpo humano, o corpo humano não dispõe de nenhum órgão específico para fala. Você consegue falar e não tem um órgão específico. O seu tem um sistema digestivo, né? Tem estômago, sistema circulatório, tem coração, veias, né? Fala. Seu sistema de fala não tem um órgão. E olha que interessante, você utiliza o órgão respiratório para utilizar, né, para fazer as correntes de ar necessária de fonação, que produz uma vibração para você conseguir falar. E olha que interessante, usamos o pulmão, mas sabe exatamente o que você utiliza para conseguir falar? Esôfago, laringe, epiglote, fica um ossinho aqui embaixo, faringe,
úvula, cavidade oral, mandíbula, lábios e cavidade nasal e, claro, pulmão, as cordas vocais. Olha que louco! Você aprendeu a falar com 9 meses em diante, de 9 a 1 ano e meio, né? Tem crianças que atrasam um pouco, Eu comecei a falar com 4 anos de idade. Eu falei até os meus 2 anos de idade, um ano e meio, mais ou menos, e depois eu travei por alguma coisa, só que fui falar depois com 4 anos de idade. Isso segundo minha mãe, toda a minha família fala. Mas olha que interessante, você fala, você não tem um órgão para falar, você utiliza todo esse sistema para poder falar. E olha que interessante, se hoje você tivesse que aprender a falar hoje, você falaria? Seja sincero comigo, coloca aí no chat aí, eu falaria? Você teria força de vontade, determinação para poder falar, para falar um A, B, C, D, E, F, G e assim por diante. Falar essas palavras, juntar, fazer essa comunicação oral, você conseguiria? Vai, responde aí, coloca aí. Sim ou não, seja verdadeiro. Ah, eu consigo, não, eu sou determinado, eu conseguiria falar. Sabe por quê? Eu vou falar de mim. Talvez eu não falaria, não. O Otoniel, como é que é? Talvez o Otoniel, se ele tivesse que aprender fala depois dos 20 anos de idade, depois dos 16 ou 30, não, 40, depois dos 40 anos de idade. Eu tenho que aprender a falar e o ser humano começa a aprender a falar a partir dos 40 anos de idade. Você acha que eu iria conseguir falar? Às vezes você está querendo fazer um curso de mandarim, inglês, alemão, japonês, né? Português, seja o que for, e você se sente bloqueado, você se sente... Sabe por quê? Existe uma crença limitante gravada lá em você. E por que tudo isso para ansiedade? Porque às vezes você precisa do inglês na sua profissão, e isso traz ansiedade para você. Às vezes você precisa resolver um problema de matemática, um problema de computador, ou um problema financeiro na sua vida, você fica, caramba, isso é impossível, eu não vou conseguir resolver. Vai. Sabe por quê? Você tem que se olhar. Olha para dentro de você. Você aprendeu a falar sem um órgão específico para fala, com praticamente 1 ano de idade. Você falou. E sabe por quê? Simples. Simples. Para a gente encerrar aqui, simples. Você não tinha instalado dentro de você crenças limitantes, que você não iria conseguir, você não tem histórico, que você não conseguiu, simplesmente você fazia, você faz, você se jogava. Uma criança falava errado, bicicleta, estava nem aí, você podia sacanear, brincar com ela, ela não estava nem aí, ela repetia, até que a repetição, né? A gente sabe como é que funciona o aprendizado, fala, papai, mamãe, bicicleta, paralelepípedo, campista, né? Chiclete, que campista fala chiclete, mas o certo é chiclete, bicicleta. Aí a criança, ela fala por quê? Porque não tinha nela uma limitação. Tá entendendo? A verdade é que a maioria dos meus clientes que me procuraram, né, que fizeram o tratamento comigo, sabia que era para tratar a ansiedade, e a gente sabe o que fez nos tratamentos dessas pessoas. Fomos lá na causa raiz, resolvemos, ressignificamos, colocamos uma nova crença e hoje estão com a vida transformada. Simples, mas o que mudou? Mudou o interior da pessoa, mudou a programação, mudou algum tipo de trauma que travava, que bloqueava, e a ansiedade foi embora. É assim que funciona a nossa vida. Uma criança de 1 ano de idade não tem ansiedade, e ela tem os maiores desafios dela, da existência dela, que é falar, e você consegue falar. Então, se você com 9 anos, 9 meses de idade,
aprendeu a falar, 9, um ano e meio de idade, aprendeu a falar. Imagina você com 18, 14, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos de idade. A capacidade mental que você tem. Simplesmente você precisa utilizar isso daqui corretamente. Se não está conseguindo, busca ajuda, procura um psicanalista, procura um psicólogo, procura um amigo, procura um hipnoterapeuta, mas se trata. Não permita que esta doença, a ansiedade, possa te levar para a pior dor que um ser humano pode ter, que é a depressão, que é a última dor do ser humano, que leva ela à morte. Então tá aqui a dica de 18 horas. Valeu, eu queria agradecer aí a presença da Eliane. Muito obrigado aí, Eliane. Valeu mesmo ter acenado aí, tamo junto. Tamo junto mesmo.